Olá, estamos de volta tratando sobre Maria Madalena, uma conversa apaixonante. É exatamente este o intuito deste programa, que você termine assim apaixonada por Santa Maria Madalena e querendo conhecê-la muito mais. E estamos aqui com a professora Vilma Tomaso, que é super especialista em Maria Madalena. Ela está dividindo conosco assim tantos conhecimentos das pesquisas que ela fez. E professor, eu já queria voltar perguntando, indo já mais para esse lado da arte, se houve alguma mudança na forma de retratar Maria Madalena ao longo do século, se ela sempre foi retratada da mesma forma ou se teve sim uma mudança aí na arte da Maria Madalena. Nossa, muito boa sua pergunta, Vivi, muito boa, porque houve. Houve. E exatamente isso que eu conto também no livro, né? Logo no primeiro milênio, Maria Madalena era muito querida, ela era veneradíssima pelos cristãos, porque eles entendiam que ela era uma igual. Se ela tinha pecado, ela tinha amado e tinha sido perdoada, e mais, ela foi a privilegiada em João, né, em ver o Cristo ressuscitado. Ele apareceu primeiro para ela. Então, ela era muito querida. E como é que eles representavam Maria Madalena e como é que eles mostravam esse afeto, essa veneração por essa santa? Ela era sempre muito bonita, ela era sempre muito bem vestida e às vezes bem adornada com joias. Porque não era uma questão de luxo, era de mostrar, era-se como se as vestes dela mostrassem a nobreza da alma dela, a nobreza da alma, né? A santidade dela, é como isso, né? Aí, infelizmente, século XVI, acontece a Reforma Protestante. E os nossos irmãos protestantes, eles rejeitam os sacramentos, né, da Igreja Católica, principalmente da confissão. Eles acham que não precisa haver a mediação da Igreja, você fala diretamente, não precisa ter a mediação, né, da Santa Madre Igreja. Então, no Concílio de Trento, eles resolveram, por exemplo, falar com os artistas para representar Maria Madalena como aquela que tinha se arrependido, tinha se confessado com o próprio Cristo, vamos dizer assim, e fez penitência. E depois eu falo um pouquinho, se vocês quiserem, sobre a legenda áurea, porque nós vamos querer. É uma história linda da tradição da Igreja Católica, né? É uma tradição bem bonita mesmo. Então, o que aconteceu? Bom, mas se ela era toda bonita, penteada, cabelo, né? Cabelo, joias, roupas bonitas, como é que ia fazer? Então começaram os artistas a fazendo Maria Madalena se despojando das joias, para ela ir ficar em penitência. Fazer penitência. Depois mostravam Maria Madalena arrependida, é aí que chega Maria Madalena. Nós estamos vendo ali umas imagens. Ela está se despojando. Essa pintura é uma linda pintura de Caravaggio, imagina. É de Caravaggio. De Caravaggio. Tá vendo? Se vocês observarem no chão, assim, tem as joias dela. Olha a roupa dela, como era bonita, né? Era ela como se ela estivesse se despojando, e tem vários outros pintores que retratam ela assim. E daí mostram também Maria Madalena, ela quase sem vestes, numa gruta e em oração, né? E ela dorme numa esteira, ela tem um crucifixo para ela lembrar como a vida que ela tem que ser voltada a Deus. Tem um crânio, muitas vezes, que é para mostrar que a vida é efêmera, a vida passa logo, tem né? Uma outra então, imagem, essa daí mesmo, por exemplo. Então, essa é uma das imagens que mais mostra Maria Madalena com todos os atributos daquela arrependida, né? Uhum. E que volta a vida totalmente a Deus, que é uma imagem bem, vamos dizer assim, encomendada pela Contra-Reforma Católica, século XVI. Porém, como ela se diz, olha só como é a imaginação
humana, né? O que acontece? Ela não vai se despojando das roupas, fica lá na gruta. Os artistas começam a mostrar o nu feminino com a desculpa de mostrar Maria Madalena em penitência. Porque é como já começa a distorcer tudo. Começa século XVII, XVIII. Eu acho que a decadência maior, assim, o auge é século XIX, que realmente tem, eu chamo de arte bem herética em relação a ela, sabe? Bem herética. Porque daí, para dar o pulo de começar a inventar aquelas coisas que ela teve até uma relação com o Nosso Senhor, que é uma coisa absurda, foi um passinho, né? Então... E sabe que quanto a isso, né? Isso veio muito à tona por causa daquela obra do Dan Brown, né? O Código da Vinci. Mas eu até faço alguma referência a isso, mas muita gente também escreveu muitos livros. Uma coisa, Vivi, Isabela, eu achei bom, porque muita gente escreveu, se interessou e entendeu mais Maria Madalena, né? Teve que ir atrás da verdade. Foi atrás da verdade e encontrou. Então, no começo, quando eu tive que ler aquela obra, porque a gente estuda, né? Tem que saber tudo o que acontece. Eu falei, meu Deus, que desserviço, né? Mas depois eu fui entendendo que de todo mal Deus tira um bem. Houve muitos livros, muitos debates, muitas pessoas que foram saber quem era Maria Madalena, quem foi à busca da verdade encontrou. Isso você explica um pouquinho aqui no seu livro? Explico. E, gente, para quem começou agora, né, a assistir aqui, ligou a TV, a gente está com a Vilma Tomaso. Ela está explicando para a gente sobre Maria Madalena, essa grande santa da nossa igreja, e que é um exemplo para a gente de mudança de vida e de adesão a nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o amor do nosso coração, né? E com ele até o fim. E aí a gente vai sortear um livro que ela escreveu dedicado a Maria Madalena, um livro autografado. Então ainda dá tempo de você concorrer, você pode ligar no nosso call center e se você sentir, né, o desejo de nos ajudar nessa obra de evangelização, você pode nesse momento também ficar sócio, como fez, né, a Nirce Catarina de Siqueira, de Feliz, do Rio Grande do Sul. Ela é uma evangelizadora conosco agora. Então, obrigada por sua adesão, viu, Nirce? E aí a Vilma deixou aí um gostinho da Legenda Áurea, né? Essa história é linda. Então conta pra gente. Essa história, ela foi compilada, essas histórias foram compiladas, essa e de outros santos, por um frei dominicano chamado Jacopo da Varazzi. Esse é italiano, né? Ele escreveu várias vidas de santos e ele tinha uma forma diferente. Ele começava pelo nome, o que significava o nome. E de Maria Madalena é muito bonito. A obra dele chama-se Legenda Áurea. E pasmem, esse livro foi lançado no Brasil no ano 2000. Essa Legenda Áurea, que é um livro do século XIII. E foi um best-seller. Demorou um pouquinho, então, né, para chegar. Não, mas foi lançado no Brasil. Graças a Deus. Eu achei, assim, foi a Companhia das Letras que lançou. Eu, na época, lógico, comprei, né? O meu é do ano que saiu, 2000. Eu falei, gente, que coragem de uma editora lançar um livro de santos no ano 2000. Sim. Eu achei o máximo. E tem um capítulo dedicado a Maria Madalena que conta essa Legenda Áurea. Não é dele a Legenda Áurea, ele compilou tudo. Essa legenda é mais antiga que ele. Só que esse livro dele se tornou um best-seller. Bom, Vilma, como é que você sabe que antes da imprensa, né, que foi século XVI, esse livro foi um best-seller? Simples, porque encontraram muitos exemplares dele. Então, lógico que muita gente tinha. E essa história da tradição da igreja, tradição com letra maiúscula, com T maiúsculo, ela conta o seguinte, que Maria Madalena, Marta, Lázaro, Maximino e uma funcionária de Marta foram colocados numa embarcação sem leme, sem vela, à deriva, pelos romanos. Olha a imagem representando. Para morrerem no mar, porque eles estavam evangelizando muito. E essa evangelização deles estava incomodando os romanos, né? Então eles foram deixados à deriva. Quis a providência divina
que eles fossem parar em Marsella. Marsella, sul da França, na Provença, né? E em Marsella eles chegam, tem o muro da cidade, eles ficam parados até que conseguem abrir. Eles evangelizam aquela região. E Maria, é uma história linda, eu fiz um pequeno resumo no livro, né? O rei se converte, a rainha que era estéril consegue ter o filho. Bom, eu não vou dar spoiler da legenda aula. Mas, quando ela acha que acabou a missão dela, ela fala para Maximino. Olha lá. Então, se puder parar nessa imagem, eu vou explicar. Ela fala para Maximino, olha, eu vou para uma gruta, vou me afastar e vou viver só em oração para Jesus, para Deus. Como se ela fosse ficar em penitência. E ela era levada... Os cabelos crescem, a veste dela são os cabelos, olha que interessante, porque ela se despoja de tudo. E ela, 7 vezes ao dia, nas horas canônicas, ela é levada pelos anjos ao céu. Naquela imagem, um dia, um monge que também se afastou para ficar em oração, ele vê Maria Madalena voltando do céu, trazida pelos anjos. Olha! Aí... ela vê que ela é vista, né? Olha que bonita, ela vê que ela é vista pelo monge, ela chama o monge e fala, olha, você me faz um favor, fala para Maximino que eu vou descer, vou comungar, né? E porque minha vida aqui acabou e ela vai morrer, né? Então ela desce, ela vai lá, faz a comunhão dela e realmente ela morre. Teria falecido, então, ali no sul da França. Sim, morreu, foi enterrada ali. Mas, como eu falei, Maria Madalena, que é muito querida, ela está nesse lugar, em Saint-Baume, ela está na Provença, né? Está também na Borgonha, ela está na Borgonha, que é uma igreja chamada Vézelay, que eu coloco lá. Ela está também em Éfeso. Então, por isso que eu falei, ela é muito querida. E eu estudei quando eu fiz teologia com os dominicanos, tinha um frei chamado Frei Gilberto Gorgulho, que ele é um dos coordenadores da Bíblia de Jerusalém, e ele falava assim, Vilma, morei 8 anos com a Madalena. Dormi 7 anos com ela. Eu falava, como, Frei Gorgulho? Porque ele estudou na França e tinha o convento que era ali onde estão as relíquias, tem algumas relíquias de Maria Madalena. Agora, e você relíquia, foi visitar? Sim, fui para Saint-Baume, fui para Saint-Maximin, fui para Vézelay, que é outro lugar onde ela está. Ainda não fui para Éfeso, mas se Deus quiser, eu irei. Falta Éfeso, que é a casa de Nossa Senhora, né? Porque também tem outra tradição que conta isso. Então, essa é uma história muito bonita de Maria Madalena, e tem uma coisa interessante também. Quem toma conta dessa gruta de Saint-Baume, que é na França, são os dominicanos. Aí, se você perguntar para um frei dominicano se Maria Madalena foi para a França, como é que Maria Madalena saiu lá da Galileia, né, e foi para a França, eles falam, se ela veio para cá, porque eles estão lá na França, eu não sei, mas que ela está aqui, ela está. Então... Ou seja, foi. Sabe, porque tradição também são histórias que estão além do nosso raciocínio, né? A gente precisa entender também esse símbolo, o que significa isso, né? É verdade. Eu acho que tem uma imagem, vamos ver se o lá. Essa é a imagem do relicário em Éfeso, é isso? Não, não é de Éfeso. Essa não? Essa é de Vézelay. E o que é exatamente? Aí é um osso do braço. Dela? É. Em Éfeso também tem? Em Éfeso tem. Em Roma tem o pé. Em Roma tem uma igreja que tem o pé de Maria Madalena. Em Saint-Maximino, que é uma cidade, né, que a gente fala Saint-Maximin na França, tem o crânio dela. Ah, é? Tem o crânio. Eu coloquei aí
No livro tem. De repente, se eles colocarem, a gente mostra. É. E, ô Vilma, agora assim, quando a gente pensa... agora olha o pé. Esse pé está em Roma, uma igreja de Roma. Que interessante, que bonito, né? Quando a gente pensa assim, a gente tem um tempinho curto de programa ainda, mas eu queria só explorar um pouco voltar nessa questão do amor. Que é isso, essa é a grande mensagem de Maria Madalena para a gente. Isso que eu queria conversar, assim, o que hoje a gente aqui, no século XXI, né, vivendo os desafios que a gente vive hoje na nossa cultura, que está voltando aí para um neopaganismo, a gente sabe disso. Estamos vivendo um neopaganismo. Estamos vivendo, né? Não estamos nem voltando, já chegamos. Chegamos. Né? E o que a gente pode aprender com Maria Madalena e como ela pode ajudar a gente a manter o nosso barquinho, sabe? Um barquinho. O barco é um grande símbolo, né? Sim. Da nossa igreja, que é o barco que nos leva na salvação. Maria Madalena, o que me encanta nela? É realmente o amor que ela tem pelo Cristo, por Deus, por aquele homem que ela encontrou e falou, é isso que eu sempre busquei na minha vida. Ela transfere também para o outro. Porque você vê que tem uma coisinha interessante ali, né? Porque a gente tem que aprender a ler os evangelhos, a Bíblia nos detalhes, né? Se ela seguia Jesus com o próprio recurso, como outras mulheres, quer dizer, ela era uma pessoa generosa. Ela tinha essa generosidade. E a generosidade é o amor também, né? Quem não tem amor no coração não pode ser generoso. Então, uma outra coisa que a gente tem que aprender também com Maria Madalena, que eu acho fundamental, eu até nem acho ruim agora quando falam que ela foi muito pecadora. Eu falo que bom que ela foi, porque eu também sou, né? E todo mundo que tem um pouco de consciência de si sabe o quanto é pecador, né? Os santos pecam 7 vezes por dia, os santos. Porque não existe esse santo totalmente santo. O perfeccionista é uma pessoa que realmente quer ser tão perfeito que vai para o outro lado, né? Então, Maria Madalena é o tanto de amor que ela tem. Ela abre tanto o coração para Cristo, que Cristo habita nela, né? Não sou eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. E ela consegue, no rosto dela, transparecer o rosto de Jesus, que é isso que cada cristão deve fazer. Que é chamado, né, Vilma? Que lindo. Eu acho que a melhor evangelização que a gente pode fazer não é a gente fazer discurso, não é a gente colocar o dedinho no nariz do outro. A melhor evangelização é a nossa vida, na nossa família, com as pessoas que a gente vive. É o nosso dia a dia, né? Ser outro Cristo, e que as pessoas né? possam dizer pra gente como falaram de Jesus, né? E passou fazendo bem. Exato. Né? E, ai, gente, olha, dava para ficar ouvindo a Vilma um tempão aqui, mas a gente vai pro sorteio agora, né? Um momento muito esperado do programa. E esse presente maravilhoso. E antes eu queria agradecer a 3 novos sócios, né? Além da Nitsa, a Maria da Glória Duarte Miranda, de Campinas, São Paulo, a Maria José Godoy de Luca, de Valinhos, e a Sônia Maria da Silva Oliveira, de São Paulo. Então, todas aqui também com todas as ligações, e a Vilma vai sortear aí um papelzinho dela para ela, para a gente ver quem... responsabilidade, meu Deus. Pode ler, Vilma, pra gente. Eu vou ler. Para ver quem que vai receber esse presente em Luciana Pereira Queirogo ou Queirogo. Da onde é? É de Americana, São Paulo. Pertinho parabéns, daqui, Luciana. Parabéns, Luciana. Vilma, obrigada. Mais uma vez eu e a Vivi, né, a gente quer agradecer muito a sua presença, de iluminar um pouco a nossa jornada nesse mundo com essa pessoa tão importante da nossa Santa Igreja, que às vezes passa despercebida e é tão injustiçada, né, Vivi? É injustiçada, e a própria igreja, como ela é injustiçada quando diz da forma de tratar as mulheres. Olha o que Cristo fez
após ressuscitado, a quem ele apareceu. É né? verdade, Vivi. A quem muito pecou e a quem muito amou, uma mulher. Foi ela que foi responsável, né? Apóstola apostolaram. Coisa mais linda. Ninguém pode falar isso da Santa Igreja mesmo, porque a pessoa humana mais importante é Nossa Senhora, Nosso Senhor ressuscita e aparece para uma Maria mulher. Madalena. Poxa vida. Não tem como ser mais valorizado. Exatamente, né, exatamente. E, gente, se vocês quiserem rever esse episódio que está tão rico, é só acessar o nosso site www.rs21.com.br/naverdade. Lá você encontra este e todos os outros episódios que a gente já fez. Eu quero agradecer muito também a sua audiência, tá bom? Obrigada por ficar com a gente, por participar. Obrigada aos novos sócios. Rezem pela gente e contem também com as nossas orações. E rezem bastante pela Vilma nesse apostolado tão lindo. Agradeço. Né, Vilma? De evangelizar pela arte e levando a arte para todos os lugares. E até semana que vem a gente se encontra. Fiquem com Deus.